Canal do Mundo do Futebol. Galera, dia de hoje, esse vídeo vai sair no domingo. Eu não sou de gravar de fato, né? Geralmente eu deixo para gravar do domingo para segunda, mas tem muita notícia do Mercadão da Bola, gente. E eu não vou ter outra data para colocar essas notícias aqui, beleza? Então, vamos fazer esse vídeo aqui. O vídeo que vai sair nesse domingo, né? Repetindo. Bom, gente, o Facundo Bonanotte, esse jogador estava emprestado do Brighton pro Chelsea. E agora vai emprestado do Brighton pro Leeds United. Beleza? Breno Lopes, esse jogador fechou contrato de 4 temporadas com Curitiba. Até 2030 vai a renovação de contrato do atacante Juliano Simeone, que é filho, né? Um dos filhos do Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid. E o Juliano Simeone renovou o contrato com o Atlético até 2030. O Atlético de Madrid, né? Bom, gente, falando do Sport Clube do Recife, né? Tem situações aqui de contratações e também de dispensas. Eu vou separar por áudios, beleza? Tem muita coisa. Carlos de Pena, esse jogador estava livre no mercado, já passou por Internacional, Curitiba, passou pelo Bahia também, aqui no Brasil, né? Fora que rodou, fora daqui do Brasil. É um jogador que está fechando o contrato com o Sport mesmo, tá? De 1 ano. Iago Felipe, já passou pelo Fluminense, por Bahia, Figueirense. Bom, Iago Felipe é um volante /meia, que também deve estar fechando com o Sport, beleza? Segundo informações. Thiago Couto, esse goleiro, pertence ao Sport Recife, beleza, gente? O Sport tem uma dívida com o São Paulo, na verdade, porque o Sport, apesar de ter comprado o jogador, não pagou tudo que deveria ao São Paulo. Então, esse jogador não vai ficar no Sport. Ele está indo por empréstimo com opção de compra para o Clube do Remo de Belém do Pará. Rodrigo Atencio, esse é mais um jogador, esse foi comprado pelo Sport na temporada passada, não deu certo, e está indo para o Independiente Rivadavia, da Argentina. Bom, gente, esse zagueiro que eu vou citar estava sendo muito desejado no mercado da bola, né? O zagueiro inglês Mark Guehi, do Crystal Palace. Muitos clubes atrás dele, mas quem levou foi o Manchester City, beleza? Raspadori, esse jogador que saiu do Atlético de Madrid, estava para ir jogar na Roma, mas a Atalanta foi lá e chapelou e levou o jogador. Douglas Costa estava parado, né? Há um bom tempo sem jogar futebol e fechou com o Chievo Verona da 4ª divisão do campeonato italiano. Bom, gente, segundo informações, o Corinthians está próximo de fechar a contratação de Alisson junto ao São Paulo, beleza? Falando no São Paulo, né? O Júnior Casares, né? Presidente do São Paulo, foi afastado por votação no conselho. Ele foi afastado e terá uma assembleia de sócios para decidir pelo impeachment ou não do presidente São Paulino, beleza? Outra situação aqui. Bom, gente, o atacante Verratti, né? Argentino, estava no Vasco da Gama, fechou contrato de 3 temporadas com o Cerro Porteño do Paraguai, né? Vamos lembrar que o Cerro Porteño vai disputar a Copa Libertadores, né? Dessa temporada, e o Vasco não. Então, ao que parece, segundo informações, teria sido um motivo que levou o jogador a sair do Vasco para jogar no Cerro Porteño. Gente, o Remo vai contratando, hein? O jogador que estava no Goiás, o Já, está acertando com o Remo. O Remo que oficializou o Patrick, que chega do Santos também. Bom, vamos lá, gente. A família Barbosa em ação. Deixa eu falar o que eu quero dizer, né? Deixa eu só trazer para o que eu quero dizer. Matheus Barbosa, esse jogador fechou com o Cuiabá, beleza? E Diogo Barbosa, lateral que foi comprado pelo Fortaleza, estava no Fluminense antes de ir para o Palmeiras. Antes de ir para o Fortaleza, é que ele passou pelo Palmeiras também, né? Vamos lembrar.
Esse jogador está fora dos planos do Fortaleza e o Fortaleza busca um clube para o jogador. Bom, gente, o Novo Horizontino deu um chapéu, digamos assim, no Sport Recife, né? O Sport estava fechando a contratação do lateral colombiano Nilson Castrillón, mas o Novo Horizontino foi lá, ofereceu mais e levou o jogador. Já foi oficializado, inclusive. Bom, gente, Rian Francisco, esse jogador renova contrato com São Paulo até 2029. Bom, Facundo Torres, esse jogador pertence ao Palmeiras, estaria indo para o Austin, dos Estados Unidos. Tá quase tudo acertado. Alguns dizem que vai fechar mesmo e outros dizem que a negociação pode melar. Mas essa é a informação. Ele, a princípio, está indo para o Austin dos Estados Unidos. Vamos lá, gente. O Londrina contratou o atacante Gilberto, ex-Bahia, São Paulo, Santa Cruz. Fechou com Londrina. Aqui também o jogador David está saindo do Vasco da Gama, um atacante, e está indo para o Vitória da Bahia. Luan Freire, esse jogador renovou contrato com o 13 de Campina Grande até março de 2028. Bom, gente, o Goiás fechou a contratação de Felipe Machado, que estava no Curitiba. Volante, né? Ângelo Preciado, jogador equatoriano, fechou com o Atlético Mineiro, o jogador Ângelo Preciado, por 4 temporadas. Machaldo Nessi, me parece que é esse o nome do jogador, fechou por empréstimo com o Paris FC da França até o fim da temporada europeia. O jogador Adriano, que não é brasileiro, gente, tá? Ele tem um nome um pouco esquisito, procurei o nome mais possível de falar aqui, né? Esse jogador fechou por empréstimo com o Getafe da Espanha até o fim da temporada. O jogador David Haaland, que é um zagueiro, fechou com o Bolonha da Itália até 2030. É um zagueiro norueguês. Vamos de frente. Roselyn Tapie fechou com o Sunderland até 2030. O Sunderland da Inglaterra. Sebastian Bozelli, esse zagueiro, fecha com o Getafe também. Mais um reforço do clube espanhol. Bom, gente, eu já havia falado antes que o Fortaleza está tentando se livrar de alguns jogadores. E devido ao alto salário, mais um jogador, esse que vai por empréstimo, segundo informações, é o João Ricardo. Esse goleiro não fica no Fortaleza e pelo menos até o fim da temporada vai para o Corinthians. Bom, quem também está rescindindo com os jogadores é o Grêmio, né? O Grêmio está rescindindo, repetindo, o Grêmio está rescindindo o contrato de Felipe Carvalho. Beleza, gente? Esse jogador não deve ficar no Grêmio. Ter Stegen, goleiro alemão do Barcelona, está encostado no Barcelona. Infelizmente, muitas contusões desse atleta. E devido a isso, o Barcelona está emprestando esse jogador até o fim da temporada europeia para o Girona, outro clube da Espanha. Bom, gente, o Central Espanhola me parece ser um clube do Uruguai. Bom, não vou cravar isso aqui, né? Mas renovou o contrato do jogador Rodolfo. Beleza? Osvaldo, esse jogador, veterano, né? Lá do Vitória da Bahia, renovou o contrato até o mês de junho de 2026. O atacante Osvaldo com Vitória. Gente, infelizmente a gente tem que trazer também notícias tristes, né? E infelizmente a gente tem que trazer, né? Faz parte. Bom, a delegação do Águia de Marabá, que disputou a Copinha, beleza, gente? Nessa temporada de 2026, foi eliminada da competição. Na última quinta-feira, a delegação do Águia de Marabá, o time que foi para a Copinha, né? Estava voltando de ônibus para Marabá, lá no Pará. Infelizmente, gente, o ônibus teve um acidente, beleza? Eu não vou precisar como foi o acidente, mas sei dizer que o preparador físico do Águia de Marabá faleceu, gente. Infelizmente, aconteceu isso, né? A gente lamenta, porque os meninos saíram com sonhos, né? De disputar uma competição que é para o mundo inteiro. Infelizmente, acontece uma tragédia dessa, né? Infelizmente, é uma situação que a gente não gosta de trazer aqui. Eu, particularmente, não gosto de trazer. Mas a gente tem que trazer porque tem a ver com futebol, né?
Então vamos em frente. Galera, mudando para outra informação, né? Menos triste, voltando para o Mercadão da Bola, né? Maxi, esse jogador, me parece que já frequentou a seleção do Uruguai. E bom, esse jogador fechou com o Peñarol, tá? Do Uruguai. Bom, gente, geralmente eu faço a análise, né, do jogo do Bayern de Munique do fim de semana, do domingo para segunda, né? No vídeo que vem, de amanhã para segunda. Mas como eu gravei esse vídeo de Mercadão da Bola aqui do sábado para o domingo, então vou trazer a análise do jogo do Bayern, que aconteceu nesse sábado contra o RB Leipzig pelo campeonato alemão. Depois eu trago os resultados todos pelos campeonatos. Em outro vídeo, lógico. Bom, galera, falando especificamente do jogo, a escalação do Bayern de Munique foi a seguinte, tá? O Neuer no gol, o Bishop na lateral direita, o Ito, japonês, na lateral esquerda, o Jonathan Tah e o Upamecano na defesa, o Pavlovic com o Goretzka no meio de campo, o Gnabry, o Lennart Kau por um lado, o Harry Kane centralizado, e pelo outro o Luiz Dias, beleza? Essa foi a escalação em princípio do Bayern de Munique para esse jogo contra o RB Leipzig, lá na... Eu pensei que era Red Bull Arena, gente, mas eu lembrei que não, né? Porque o nome Red Bull não é aprovado lá pela Liga Alemã. Então, na verdade, é a Leipzig Arena. Beleza? Vamos lá. Como é que foi o jogo, galera? 2 tempos distintos. Beleza? Do Bayern de Munique com o RB Leipzig. Primeiro tempo, o Leipzig, como eu já havia antecipado para os amigos, e é como eles jogam, e eu até achei estranho, e acho estranho, quando vejo muitos comentaristas, muita gente citando que foi uma surpresa o desempenho do Leipzig contra o Bayern de Munique. Não, gente, não tem surpresa nenhuma. O Leipzig, dentro ou fora de casa, são agressivos. O estilo deles de jogar, seja com qual treinador estiver, é agressivo. É, de fato, uma marca da Red Bull pro RB Leipzig. A marca da empresa mesmo. Beleza? É um time extremamente ofensivo. E foi assim que começou o jogo. É assim que eles jogam todos os jogos da Bundesliga. Não só na atual temporada, como, só para ter uma ideia, fazia 2 temporadas que o Bayern não sabia o que era vencer o RB Leipzig na casa do RB. Porque tinha sido um empate em 2-2, depois um empate em 3-3. Em 2 temporadas anteriores. Tá? Então o Leipzig, para surpresa de 0 pessoas, partiu para cima no começo, partiu com tudo para cima nos primeiros minutos. Já criou uma chance que o Neuer fez um defesaço, salvando. Mas, primeiro tempo todo, o Leipzig comandou, gente, as ações, foi superior ao Bayern de Munique. Não é que o Bayern não tenha criado, não é que o Bayern não tenha chegado, não é por aí. O Bayern teve chances. Por exemplo, Lennart Kau foi lançado por um jogador do Bayern, que eu estou me esquecendo agora o nome dele, acho que foi o Kane que lançou, e o Kau cruzou errado. Se a bola chegasse no Luiz Dias, que foi quem estava entrando para receber, seria de cara para a rede. De cara para a rede, era para fazer e correr para o braço. Mas o Kau errou o cruzamento. Houve outro chute do Luiz Dias, que o Gulax, goleiro do RB Leipzig, salvou. Beleza? Então teve chegadas. Agora o Bayern de Munique, em questão de marcação, ficou devendo. O Leipzig fazia o que queria. Partia para cima e colocava correria. Com os 2 pontas, o Diomandé, e pelo outro lado com o Antônio Nusa. Beleza? Então esses 2 pontas aterrorizaram as laterais do Bayern de Munique. E, de fato, o gol saiu dessa maneira. Uma jogada muito bem feita pelo RB Leipzig. O Ranko cruzou e o brasileiro Rômulo, beleza, gente? Um brasileiro que veio, se muito me engano, da Áustria, fez o gol para o RB Leipzig, fazendo 1-0. O Leipzig, vale dizer, já tinha perdido 2 ou 3 chances antes do gol, tá? 2 que o Neuer salvou e uma que o jogador perdeu praticamente sem goleiro. O Leipzig, no primeiro tempo, o que vale dizer, é que poderia sair com minimamente uns 3 ou até 4-2 ou 4-1, gente. Não seria nada de anormal, não, pelo que rendeu.
pelo que se sabia que o Leipzig podia render. O Leipzig é isso. Eles rendem dessa maneira, eles buscam render dessa maneira em todo jogo. Sinceramente, para mim, particularmente, para quem assiste jogos do Leipzig, não teve surpresa nenhuma no que o Leipzig fez. A minha surpresa negativa foi a forma como o Bayern de Munique entrou em campo. Uma forma muito desleixada. Então, isso foi o que me surpreendeu. Bom, esse foi o primeiro tempo. No segundo, o que aconteceu? Muito provavelmente, o time mesmo, até o treinador Kompany, né, depois do jogo, deu a entender que houve isso. O time se conscientizou que não estava rendendo bola, gente, que não estava rendendo nada. Beleza? O Leipzig totalmente tem méritos nisso, que marcou bem pra caramba, marcou pressão, marcou em cima, mas o Bayern não estava rendendo nada, principalmente marcando. E aí, voltou para o segundo tempo, o Bayern de Munique voltou outro. Voltou partindo para cima, voltou buscando o jogo, voltou com pegada, principalmente na marcação. E foi através de um lance como esse, o Upamecano o zagueiro, né, do Bayern de Munique, deu um tranco realmente, chegou valendo em cima do jogador do RB Leipzig, sem fazer falta, vale dizer. Conseguiu retomar a bola, deu um passe e o Gnabry empatou o jogo para o Bayern de Munique, ali empatando em 1-1. E o Bayern de Munique aumentou o ritmo, pisou o pé no acelerador e não só igualou o jogo com o Leipzig, como começou a criar chances. O jogo ficou trocação, porque o Leipzig não abaixou a cabeça para o Bayern de Munique. Foi para cima também, encarou, perdeu outra chance. O Neuer fez um defesaço. Num lance do Diomandé, que ele ganha do zagueiro do Bayern, entra cara a cara, o Neuer praticamente no ângulo salvou a bola. Beleza? O Bayern num contra-ataque, em um desses contra-ataques, tem uma bola do Olise, se muito me engano, uma bola cruzada pro Harry Kane, ele foi lá e virou o jogo. Beleza? Assim fazendo 2-1. Daí em diante, o Leipzig tolou atacante no jogo. Botou o Banzuzi, que é um atacante jovem. Eles colocaram juventude. Botaram juventude para jogo. Atacantes jovens. Para aumentar o nível de velocidade. Mas aí o Leipzig se mandou todo para cima. E aí o Bayern de Munique aproveitou. Em uma bola parada, se muito me engano foi o Olise que cobrou, o Jonathan Tah subiu de cabeça, fez 3-1. Num contra-ataque, onde o RB Leipzig estava todo em cima do Bayern de Munique, bola do Olise e o Pavlovic, 4-1. E uma jogada, bom, não estou lembrado de quem, gente, me desculpem aí, mas foi num passe do Musiala, que detalhe, né, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O jogador Olise fez o 5-1 para o Bayern de Munique. Bom, o Olise, vale dizer, gente, deu, né, 3 assistências no jogo e fez um gol, né? Sim, vamos lá, gente, para alguns detalhes sobre esse jogo. Desse 5-1 para o Bayern de Munique no RB Leipzig, na casa do Leipzig. O jogo não foi fácil. Se os amigos perceberam um padrão no que eu estou dizendo aí, é só perceber. O Bayern de Munique basicamente foi letal nas oportunidades que criou. No segundo tempo foi exatamente isso. As 5 oportunidades que o Bayern de Munique criou, conseguiu ter a letalidade de fazer os gols. A diferença para o RB Leipzig é porque também no segundo tempo, fora as do primeiro tempo, o Leipzig teve chances. Meteu até bola na trave. Entrou cara a cara com o Neuer pelo menos umas 2 vezes. Mas não teve a letalidade de fazer os gols. Mérito do Neuer, sem dúvida, grande goleiro. Mérito da defesa aqui e ali, também. Mas demérito da finalização do Leipzig. A gente não pode deixar de trazer isso também. Beleza? Então, basicamente foi isso. Foi um jogo em que o Bayern de Munique teve letalidade. Criou as chances e fez. Então, isso foi o diferencial do segundo tempo. O Bayern de Munique, é lógico, mudou a postura. Botou pegada pro jogo. Porque para você encarar o Leipzig na casa dos caras, ou você tem pegada ou não vai rolar. Eu sei porque há muitos anos eu vejo jogos do Leipzig, gente. Então é assim que esses caras jogam, seja contra quem for. Beleza? É o estilo deles, é a característica principal do Leipzig. Independente de treinador e do time que tiver. Tá? Bom, fiquei feliz, né? Com a vitória do Bayern. Fiquei feliz também com a volta do jogador Jamal Musiala, que voltou de lesão. Eu falei para os amigos aí, né? Deu uma assistência para gol. Fiquei realmente feliz também pela volta do Davis. Davis não foi titular no jogo, mas
E parece que agora vai, né? Davis de volta mesmo aí. Hoje entrou no segundo tempo e deu uma sustentação melhor na lateral esquerda do Bayern de Munique. Pontos negativos. Sobre o jogo, eu já falei do primeiro tempo. Não se pode entrar contra um RB Leipzig da vida na casa dos caras sem pegada. Mas não vou mais tocar nesse assunto, porque eu já toquei e não vou me colocar como um repetitivo aqui. Bom, Konrad Laimer, lateral direito do Bayern de Munique. Infelizmente, gente, teve uma fratura no último jogo. Até se pensava que não seria muito grave, mas foi. E é de 3 a 4 semanas o período de recuperação do jogador. Tá? E vai fazer falta, pode crer, para o Bayern de Munique, não tenha dúvida. Belo jogador, belo jogador. O Josip Stanisic, né, que é o lateral croata, que também faz a lateral direita, beleza? Assim como faz lateral esquerda, é zagueiro também, joga de volante, é um multifuncional. O Stanisic tá machucado, tá no departamento médico também, e pode ser que volte para os próximos jogos? Pode ser, mas nenhuma coisa definitiva não, tá? Nada definido sobre isso não. Bom, Nicolas Jackson, né? A final da Copa Africana de Nações vai ser nesse domingo agora. Eu vou até passar num próximo áudio, gente, porque eu não passei lá nos jogos de fim de semana, né? Mas o Nicolas Jackson deve jogar pela seleção do Senegal, não sei se como titular ou como reserva, mas deve estar presente no próximo jogo do Bayern de Munique pela Liga dos Campeões contra o Union Saint-Gilloise da Bélgica, jogo que será na Allianz Arena na próxima quarta-feira, 5 horas da tarde, pela penúltima rodada da fase de Liga da Liga dos Campeões da Europa. Bom, gente, eu prometi que ia trazer essa informação e vou trazer, porque de fato eu não trouxe no jogo do fim de semana, não estou lembrado de ter trazido, né? Mas vamos lá. Senegal e Egito. Senegal e Marrocos. Senegal e Marrocos. Nesse domingo, 4 horas da tarde. Final da Copa Africana de Nações. Vale dizer, de um lado temos o Senegal, né? Time do Nicolas Jackson, do Sadio Mané, né? Do goleiro Mendy, ex-Chelsea, do Ismail Assar, que eu acho um grande jogador, né? Particularmente. E do Marrocos, né? Do outro lado, que pura e simplesmente é uma seleção que está no grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo, lá de 2026 desse ano, né? Marrocos que chegou na final com autoridade também, né? Dessa Copa Africana de Nações. Esse jogo vai acontecer, repito, 4 horas da tarde, nesse domingo, beleza, gente? Quem quiser assistir, TV Band, na TV aberta, Band Esportes, creio que vai transmitir, beleza? Não tenho essa informação fechada, mas acho que vai. A Cazé TV vai, beleza? E é isso. Band Play, essas plataformas devem transmitir também, gente. Tá? Senegal e Marrocos, 4 horas da tarde nesse domingo, final da Copa Africana de Nações. Só para fechar mesmo de minha parte. Bom, gente, na decisão de terceiro e quarto lugar, tá? Da Copa Africana de Nações, tivemos um empate em 0 a 0 entre Nigéria e Egito e o jogo foi para os pênaltis, 4 a 2 para a Nigéria. A Nigéria fica em terceiro na Copa Africana de Nações e Egito na quarta posição. Detalhe, né? A Nigéria não vai disputar a Copa do Mundo de 2026, nem para repescagem foi. No caso, o Egito já está classificado para disputar a Copa do Mundo de 2026. É isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. E fui.